Sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Aline Portela Biscaino, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma das mulheres cientistas que desenvolve inúmeros projetos e estudos referente à formação inicial e continuada de professores. Mulheres na ciência que comece o matriarcado. A professora Aline é graduada em Física e mestre em Educação em Ciências e em Matemática pela Universidade Federal do Paraná. É doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina e atuou na educação básica do 9º ao 3º ano do ensino médio. Atualmente é professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza, na qual trabalha nos seguintes temas: ensino de física, formação docente, saberes docentes e epistemologia fickiana, e foi líder do grupo de estudo em ensino de física, e é a coordenadora do curso de Física Licenciatura. Seja muito bem-vinda, professora Aline. Muito obrigada, Gisele. Obrigada, Aline, por aceitar o nosso convite. Está contando aqui um pouco da tua trajetória acadêmica e profissional. Professora Aline, qual foi a tua maior inspiração para estudar física? A minha entrada na física, na verdade, foi porque eu não tinha uma visão muito correta, na verdade, do que o físico fazia. Então, essa minha visão errônea foi o que fez eu entrar na física. Eu imaginava que ser cientista era ficar no fundinho de um laboratório apertando um botãozinho, por exemplo. E foi por isso que eu fui fazer física, né? Eu não tinha uma comunicação muito boa com as pessoas, eu era tímida desde a adolescência. E aí eu achava que ser físico era ficar lá no fundinho do laboratório, não conversar muito com as pessoas, e eu achei que essa seria uma carreira bem promissora para mim. Claro, né, que essa visão errônea depois eu vim saber que isso é inclusive trabalhado, né, na formação docente, inclusive com os alunos hoje na educação básica, né. Então eu acabei entrando, digamos, por um motivo meio errado na formação de físico. E aí eu acabei descobrindo ao longo da graduação que não era bem isso, mas eu já estava meio que apaixonada pela faculdade e acabei ficando. Mas foi mais ou menos por aí, foi por um motivo não muito correto, digamos assim, não muito nobre. Ai, que interessante, porque imagina, tu entrou no curso pensando que tu ia ficar quietinha, até porque tu era tímida e ainda é um pouquinho tímida, um pouquinho, né? A timidez, eu acho que a docência foi quebrando um pouco essa tua timidez. Mas é bem interessante e legal porque tu te apaixonou no curso, durante o curso, né? Tu teve alguma situação durante o curso, assim, que teve alguma disciplina que fez o teu olho brilhar, assim, que tu disse assim, nossa, que legal! Não era o que eu pensava, mas é isso que eu quero fazer? Quando eu entrei no curso, eu gostava muito mesmo das físicas e dos cálculos, que são aquelas disciplinas iniciais, e eu me dava muito bem com isso. Mas eu fui me apaixonar mesmo pelas disciplinas lá do ensino, depois que eu achei que, nossa, isso aqui é o que eu vou me desenvolver mesmo. Que aí eu achei que, tá, eu acho que eu tenho que me dedicar a isso aqui para eu poder começar, inclusive, falar mais e me desenvolver mais como pessoa, assim. Porque no início, os cálculos e as físicas básicas, eu continuava do meu jeitinho, né? Eu entrava muda e saía calada da sala de aula. Então, eu estava naquela, assim, numa situação meio cômoda, né? Então, até ali eu estava indo bem na faculdade, inclusive, eu me sentia bem naquele ambiente, né? Porque eu podia ficar na minha, eu podia ficar calada e tal. Aí depois, nas disciplinas do ensino, por mais que saísse um pouco da minha situação cômoda, aí eu comecei a ver que eu podia desenvolver mais coisas e tal, que eu podia fazer um pouco diferente. Ai, que legal. E foi nesse momento que tu te apaixonou pela área da educação e resolveu dar sequência no teu estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado. Isso, exatamente. Daí começaram a surgir alguns professores que começaram a me influenciar um pouco também. E aí eu comecei a entender que a área de ensino também poderia se fazer pesquisa, né? Porque até então a gente acha que a área do ensino, quando a gente entra na faculdade, acho que de física, a gente pensa que fazer pesquisa é na área de física dura, pura, como a gente fala, e que o ensino é só para você dar aula, né? Que é para você ir para a educação básica mesmo, né? Que o professor não vai fazer pesquisa, né? Que no ensino não se faz pesquisa.
Mas aí depois, quando eu comecei a estudar mais um pouco, eu entendi que eu também podia fazer pesquisa na área do ensino, né? Com alguns professores eu comecei a aprender isso. Então, aí eu pensei que eu poderia seguir na área de cientista, vamos dizer assim, e fazer pesquisa na área do ensino, né? Então, eu podia juntar o útil ao agradável ali. Eu podia utilizar de algumas coisas que eu já gostava de fazer pesquisa mesmo, né? Que eu tinha algum apreço por isso, por essa ideia de ser cientista, mas no ensino, né? E aí desenvolver algumas habilidades que eu não tinha, que era de comunicação mesmo, essa socialização que eu não tinha a mínima, né? Então hoje eu ainda sou tímida, mas imagina, agora eu já falo, né? E na época da faculdade eu não falava nada. Sim, sim, não, tu tá te comunica muito bem. Não, eu já vim até para essa entrevista, né, Gisele? Então já vamos considerar aí um grande passo, um Olha passo só, para a viu? humanidade já. O que que uma formação docente não faz com a gente, né? Isso é bem, Exatamente, muda bem as legal. nossas vidas, né? Ah, e ser professora, a gente precisa ser comunicativa. A gente fala muito isso para os nossos alunos, eu falo, né? Sim, sim. Ah, eu não gosto muito de apresentar trabalho, professora. Eu digo, mas tu vai ser professor, professora. Tu tem que te colocar, por mais que a gente não goste, a gente tem que falar, né? Então, é um momento que a gente acaba tendo que romper a timidez, superar, né? Superar a questão da timidez, da ansiedade, enfim, né? Para cada pessoa é um sentimento. Mas abordando isso que tu falou, né, dessa vontade de ser cientista, eu acho que é muito importante a gente discutir isso aqui nesse quadro, porque as pessoas geralmente acham que ser cientista, quando a gente fala, né, o quadro das mulheres na ciência, todo mundo, né, eu vejo isso hoje, as pessoas geralmente colocam como se a gente tivesse que só podem ser mulheres, eu só poderia estar entrevistando as mulheres que estivessem no laboratório, numa bancada, fazendo grandes descobertas, mas tem que estar no laboratório, certo? Uhum. E eu acho que é importante, qual é a tua visão, Aline? Conta aqui para nós um pouco aqui no Química em Arte, o que é fazer ciência, o que é ser cientista, porque as pessoas precisam ter essa cultura, né, ter esse conhecimento que ser cientista não precisa estar na bancada, né, que fazer uma descoberta não é fazer uma grande explosão. Conta um pouquinho para nós. Essa visão do ser cientista, né? Eu acho que era exatamente essa visão que eu tinha lá antes, né? Esse cientista que ainda usa aquele jaleco branco, necessariamente, que tem aquele cabelo arrepiado, né? O cabelo arrepiado até eu tenho, né? Eu só não uso o jaleco branco. O óculos até eu uso também. Mas é uma visão muito, muito reducionista, né? Do que a gente tem na realidade do que é ser cientista, né? Na verdade, o fazer ciência é muito mais amplo do que isso, o ser cientista é muito mais amplo do que isso. O meu laboratório, por exemplo, é a escola, né? E os meus sujeitos não são lá vidrinhos de química, como é o teu caso, Gisele. Não são lá soluções, essa coisa toda, mas são pessoas, né? Eu trabalho com sujeitos, com pessoas, são alunos ou são professores. Eu analiso, por exemplo, documentos, né, que sejam emendas de cursos ou que sejam diretrizes curriculares, essas coisas todas. Tem gente que trabalha com livros didáticos e assim por diante. Então, essa visão que a gente tem de cientista ou de fazer ciência, só como aquela pessoa que eu mesmo tinha essa visão, né, daquela pessoa que fica atrás de uma bancada, num laboratório, é muito pequeno. Isso, infelizmente, ainda é muito super valorizado, inclusive no próprio livro didático, na TV, né, em desenho animado, muitas vezes isso ainda coloca na cabeça das crianças essas coisas, né? E faz parte do nosso papel como professor, às vezes, ainda trabalhar isso com os alunos. Então, essa ideia de cientista ainda está muito forte na cabeça das pessoas e a gente tem que rever isso, né? Desse cara lá, né? Com aquele cabelinho, aquele negócio branco, geralmente, né? De jaleco, aquela coisa. Tanto que a gente tem tantas mulheres na ciência, isso está pouco representado. Nós temos negros, nós temos mulheres, nós temos pessoas de diversas etnias, essa coisa toda. Então, eu faço ciência dentro de uma escola, por exemplo, sem estar dentro de um laboratório, eu faço ciência com pessoas, e tantas outras pessoas fazem ciência, às vezes, atrás de um computador, ou simplesmente com alguns dados ali numéricos. Enfim, o jeito de se fazer ciência é completamente diferente, dependendo do que é da área que você atua, dependendo do método que você utiliza e assim por diante. Então, a gente tem que ter uma visão extremamente ampla disso tudo, né? Aquele método científico que a gente relaciona com esse fazer ciência atrás de um balcão de laboratório, tem que ser cada vez mais problematizado, tanto nas salas de aula quanto na sociedade de modo geral.
Perfeito, Aline. E, infelizmente, a questão da divulgação, né? As pessoas acabam divulgando, como tu falou, nos livros didáticos aparece, o cientista sempre é um homem, de jaleco, cabelo branco, introspectivo, né? Sempre aquele formato. Nunca aparece uma mulher, né, de jaleco, nem de cabelo branco não aparece, né? Então, é sempre essa questão tudo voltada para o masculino, e sempre com essa visão que a ciência tem que estar com os tubinhos, né? Ou fazendo uma explosão, alguma coisa. É importante fazer isso. O que tu falou é sensacional. Tu faz ciência numa sala de aula. E tu é uma cientista, tu desenvolve teorias, tu traz propostas novas, enfim. Ser cientista e fazer ciência vai muito além do que um tubo de ensaio. Nada contra os meus colegas químicos, eu sou química com muito prazer, mas a gente tem que quebrar isso. Isso a gente tem tentado mostrar aqui no canal, para que as pessoas tenham eu posso ser cientista também, não estando numa bancada atrás de um computador, fazendo alguma outra em sala de aula. Meu Deus, quanta ciência se faz em sala de aula, quantas descobertas são feitas em sala de aula, não só por nós, professores, mas pelos alunos que estão interagindo ali, participando. E na tua tese, a tua tese, ela foi intitulada Saberes Docentes, Mobilização e Articulação na Formação Inicial dos Professores de Física. Tu defendeu recentemente, ou melhor, obteve o título, né, recentemente. Então, conta para nós um pouquinho da tua pesquisa, quais foram os sujeitos envolvidos, quais foram os resultados obtidos. Conta um pouquinho para nós. Então, eu defendi em dezembro de 2020 e eu levei um bom tempo para fazer esse trabalho, né? E ela envolveu principalmente 2 cursos de física, né, de licenciatura em física aqui do Paraná mesmo. Esses cursos foram da UFPR, né, de Curitiba, e da Universidade Estadual de Londrina. Isso, eu acabei fechando com esses 2 cursos para fazer minha pesquisa, principalmente porque são 2 cursos que já formam há bastante tempo, né? Um é de 1970 e alguma coisa, e o outro um pouco mais antigo ainda. Então, ele já tem uma história bastante grande na formação de professores de física. Eu estudei tanto a matriz curricular desses cursos, quanto também eu fiz um questionário com os professores formadores. Bom, como aí o próprio título já dá um pouquinho da ideia, né? O meu trabalho buscava entender um pouquinho como que os saberes, ou aqui eu vou utilizar como sinônimo, né, os conhecimentos que estão envolvidos na formação, como que eles são trabalhados pelos professores e como que eles estão relacionados, né? E alguns dos resultados apontaram que a gente teve, sim, um avanço diante do que as diretrizes propõem. Na física, a gente tem uma diretriz específica que é de 2001, e agora, mais recentemente, né, a gente tem aquelas diretrizes dos professores que foi de 2015, né, que foi o que resultou em uma mudança curricular e tal. Então, analisando também essas diretrizes, a gente vê um avanço nos cursos de formação e licenciatura, mas em termos de articulação, esses conhecimentos ainda estão um pouco desarticulados, né? Então, se por um lado a gente tem um avanço em termos dos saberes docentes, que é o que eu trabalho, principalmente em uma categoria de saber docente, que é o saber da ação pedagógica, que seria um conhecimento que articula exatamente a pesquisa dentro da formação. Esse avançou um pouco, além até do que a gente tinha de expectativa. Por outro lado, a articulação entre os saberes ainda está, digamos, nucleada dentro da formação, ou seja, ela depende de alguns grupos de professores especificamente. Isso deveria ser um pouco mais espalhada dentro do curso, mais pulverizada, vamos dizer assim. E aí eu trabalho com uma ideia, no final da tese, obviamente na minha tese, digamos assim, é trabalhar com a ideia de transdisciplinaridade, que é um pouco mais radical, digamos, que a interdisciplinaridade, mas que seria uma forma de atender à complexidade da escola, né? Que a escola, ela se faz um ambiente muito complicado, muito cheio de variáveis, né? Você tem as variáveis das histórias próprias dos alunos, né? Os alunos vêm para a escola já com todo um contexto específico deles. A escola, por si só, coloca esses alunos todos juntos numa sala de aula, são inúmeros alunos, né? 30, 40 numa sala, às vezes. Você tem o objetivo de ensiná-los, e esses alunos são todos diferentes entre si, né? Você tem ali
ali alunos que às vezes têm algumas deficiências, tem outros que já estão super desenvolvidos dentro de um conhecimento às vezes, outros não, que têm dificuldade de aprendizagem, essa coisa toda, e o professor tem que lidar com tudo isso. Então, às vezes, os nossos alunos que saem dos cursos, eles saem e chegam nessa realidade e eles não querem atuar. Então, o que a gente tem em termos de pesquisa é que, às vezes, nós formamos um número suficiente de alunos de física, de química, de matemática, dessas áreas todas, mas eles não querem atuar. Então, a minha tese trabalha com a transdisciplinaridade no sentido de que os alunos que a gente forma, eles estariam mais aptos a encarar essa realidade da escola. Tá? Então, é mais ou menos por aí o meu trabalho. Que lindo, que lindo. E é bem difícil isso, eu acho que uma das coisas que tu fala no teu trabalho, né, que faz essa relação, né, da ação docente, mas na prática, às vezes, não acontece. A gente vê nos nossos próprios cursos aqui, né, no Campus Realeza, nos cursos de licenciatura. Então, às vezes, assim, eu falo assim, de uma maneira assim, o discurso é muito bonito, mas na prática não funciona. Por quê? Porque existem... Não por que na prática não funciona? Eu também faço essa reflexão. Porque, às vezes, são ações isoladas. Porque se fosse trabalhado de forma transdisciplinar, né, seria muito mais... Eu acho que seria muito mais atrativo, assim, os alunos, acho que, não sei, né, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Talvez os alunos se apaixonassem mais e quisessem, né, realmente atuar na sua área de formação. Tu já desenvolve alguns trabalhos, né, com o curso de biologia e com o curso de química, né, trazendo essa questão da formação, pensando na formação dos professores, né. Então, tu e os colegas da biologia e da química que trabalham com a formação docente, são raros os colegas que fazem esse movimento. E eu imagino que para vocês deva ser difícil também, para poder agregar os outros colegas, principalmente da área específica ou de outros cursos, enfim, para participar desse processo, né, que não é fácil, mas é bem interessante. Um ponto que tu fala é a questão da formação, do aluno formado. Né? Então, o aluno formado, ele não quer atuar na área. Tu conseguiu, tu tem esses dados, tu conseguiu extrair dos sujeitos da pesquisa, né? Por que eles não querem atuar? A gente tem uma dificuldade grande em termos das condições da escola mesmo, né? E isso a gente não pode fechar os olhos, eu acho, né, Gisele? A diretriz de 2015, que foi uma das que eu analisei, ela trouxe uma grande contribuição nesse sentido, né? Porque pela primeira vez a gente teve uma diretriz que, além de colocar as condições da formação de professores, ela também colocou condições para que a escola tivesse um suporte melhor para os professores que iam entrar lá. Então, tinha condições desde piso salarial, quanto número de alunos por sala, essas coisas todas. Então, por mais que a gente faça um bom trabalho de formação, a gente sabe que quando os alunos entram na escola, aqui no Paraná mesmo, né, a gente tem essa situação de PSS, que é uma situação muito ruim, né? Os alunos dão aula durante o ano, e aí chega no final do ano, eles simplesmente são dispensados, sem saber o que vai acontecer no ano que vem. Exato. Em física, por exemplo, em química também eu acho que é assim, né? É assim também. Eles têm 2 aulas por turma. Então, quantas turmas eles têm que ter e quantas escolas eles têm que dar aula para poder completar lá, sei lá, 20 horas. Então, o vínculo com uma escola é extremamente pobre para esses alunos, porque eles têm que atuar em quantas escolas, né? Então, eles ficam se desdobrando, indo de uma escola para outra, correndo, né? Assim são em outras disciplinas. Então, essa situação é extremamente complicada para esses professores. Então, é claro que um professor que sai de uma formação ali de 5 anos, como é o caso dos nossos cursos, ele vai ganhar ali, sei lá, 1.000 e poucos reais para ter 30, 40 alunos em sala, levar trabalho para casa para corrigir final de semana, a gente sabe como é que é. Às vezes, num comércio, ele vai ganhar o mesmo salário e sábado ele vai descansar com a família dele, né? Então, ele vai querer atuar nisso? Não, ele não vai querer atuar. E depois, se ele passar no concurso, esses anos que ele trabalhou não vão ser considerados. Exato. Vai ser jogado no lixo, né? Então, exato. A falta de valorização do professor. Sim, exatamente. Eu estava até conversando, né? Então, é super valorizado a área da medicina. Então, né, a gente estava falando da questão da... Eu estava relembrando o meu tempo que eu dava aula particular, né? Eu e os meus causos. Mas aí tu pensa, tu vai fazer uma consulta médica, né? Tu paga 300, 600 reais às vezes por uma consulta, ele nem te toca. Não. O médico nem te toca. Não. Ainda é chamado de doutor.
E aí ainda ele nem te toca. Tu vai dar uma aula particular, então tu trabalha com conhecimento, né? Tu faz com que o aluno consiga compreender, tu fica 1 hora ou mais pensando nas aulas particulares, é esse contexto Sim. que eu estou falando. E aí, se tu cobrar R$ 50, acham muito caro. Então, aconteceu uma situação. Um colega nosso, ele foi consultar, R$ 350, perdão, foi R$ 150 a consulta. A médica perguntou para ele se ele dava aula particular. Aí ele falou que dava. Aí ela contratou ele foi, deu aula para o filho dela. Aí ela perguntou, quanto é a aula? E ele falou, R$ 150. E aí ela disse assim, nossa, mas é muito caro. Ela disse, mas como? Eu fui consultar contigo, não fiquei nem 15 minutos, tu não me tocou e cobrou R$ 150. Eu fiquei 1 hora e 20, aí, né? Ele contextualizou, R$ 150, esse é o meu preço. Também nunca mais chamou ele. Mas é porque às vezes a própria classe desvaloriza, e aí isso acaba estimulando. Já deu aula no ensino, né, no ensino fundamental, no ensino médio, tu sabe que é muito trabalho. Hoje, atualmente, a nossa vida ela se resume em quê? É no online. A gente passa, não tem sábado, não tem domingo, porque os alunos entram em contato conosco o tempo inteiro. E mesmo que não fosse no online, se fosse no presencial, a gente também tem, né? O professor, ele nunca para, ou está estudando, ou está preparando aula, ou está atendendo aluno. Isso requer tempo. E, às vezes, infelizmente, o comércio, alguma outra iniciativa, acaba valorizando mais, a gente tem uma qualidade de vida melhor, enfim. Hoje, para ser professor, tem que amar, né? Tem que amar a profissão, tem que gostar muito do que faz, porque não é Exatamente. E eu acho que isso só vai começar a mudar um pouquinho quando nós, professores de todos os níveis de ensino, eu acho que a gente tem que se unir um pouquinho, porque às vezes eu vejo aquelas pedagogas com aquelas crianças e eu fico admirada, né? Porque eles são os que ganham menos, talvez, da gente, né? Exato. E às vezes ali com 30 crianças sob a responsabilidade delas, 20, e a gente, eu não sou mãe ainda, mas você já é. Imagina, às vezes a gente com 1 ou com 2, eu tenho sobrinhas. Nossa, elas me dão um cansaço com 2 sobrinhas, né? E elas com 20 numa sala de aula. A responsabilidade daquelas meninas, geralmente são mulheres, né? Elas têm uma responsabilidade gigantesca com aquelas crianças. E às vezes os salários são, nossa, os menores salários. E a gente tem que começar a se incomodar com isso e lutar por isso. Exato. Concordo plenamente. Eu vejo, meu filho está no processo de alfabetização, então são 15 alunos na sala de aula. Ele estava, agora que ele retornou para o presencial, mas ele estava 1 ano e meio só no online. Então a professora, coitada, ali se desdobrando, né? Porque uma que eu pensei, não, vai retornar para a escola até para a qualidade de aprendizagem dele, pensando na professora, porque ela tinha que se desdobrar com os alunos na sala de aula, professora, aquela coisa toda, e com ele no online. E a dedicação, né? Então, os cadernos, enfim, tem sempre coisa para fazer. Então, não é uma coisa simples. E é a classe mais desvalorizada, são os que ganham menos. Exatamente. Enquanto a gente não fizer, como tu falou, uma mobilização, enquanto a gente não se unir e mostrar, né, e trabalhar com isso, que a formação ao professor, principalmente das séries iniciais, eles trabalham muito. E a gente só é o que é porque teve uma professora, né, pedagoga, né, alguém que trabalhou conosco nas séries iniciais. Né? Então, a gente precisa fazer esse movimento realmente para trabalhar e valorizar. A gente sabe que demora muito tempo, né? Existem várias pessoas, vários, né, grupos que fazem essa mobilização, mas enquanto realmente os professores não se unirem nesse sentido, vai ser sempre assim, né? A desvalorização e a desmotivação, porque muitas vezes não tem nem condições, né? Como tu falou, a escola às vezes não dá condições. Não é a escola, é o Estado, né? O governo não dá condições para o desenvolver, né, uma atividade experimental, fazer alguma coisa diferente em sala de aula. Então, e o professor sabe, né? A gente leva coisa de casa, eu mesmo fazia experimento em copinho de frasco de tomate, polpa de tomate, porque senão tu não faz nada. Se fosse depender da escola, a gente não faria nada. E nesse ponto, tu já fez vários trabalhos na área de experimentação, né? Fala para nós um pouquinho da importância da experimentação, que ela é tão importante não só para a formação docente, mas também para fazer com que o olho, né, do aluno lá na escola brilhe, e isso auxilie também no processo de ensino-aprendizagem. Conta um pouquinho para nós. Então, sobre a experimentação, eu fiz alguns trabalhos, como você falou mesmo, e o meu primeiro trabalho sobre experimentação foi ainda na graduação. Eu lembro que eu levantei alguns dados sobre o que era publicado sobre experimentação em alguns eventos da área de física.
Então, foi lá que eu comecei a estudar um pouquinho sobre experimentação. A experimentação, bom, para começar, ela faz parte do que é mesmo, né, atividade científica. E um pouquinho assim, do que a gente já estava falando, né, sobre entender o que é fazer ciência e tal, pode ser trabalhado através da experimentação no ensino. Então, estudar um pouquinho sobre os métodos científicos e essa coisa toda, e trabalhar um pouquinho dessa ideia de método científico. Não para que o aluno se faça cientista necessariamente, né? Mas para que ele entenda um pouquinho do que é medir alguma coisa, do que é apresentar esses dados, de como organizar esses dados, de construir um gráfico, por exemplo. E, por outro lado, também ajuda no processo de ensino e de aprendizagem, né? Aquele aluno, por exemplo, que não consegue entender um fenômeno que se torna muito abstrato, às vezes, ele consegue, de certa forma, visualizar melhor esse fenômeno através de um experimento demonstrativo, por exemplo. Né? Então, a experimentação vem muito nesse auxílio para o professor. Ela no ensino, ela é encarada como mais uma metodologia, né, didática. Mas também é importante se fazer da experimentação, enquanto essa estratégia didática, uma atividade que tem um objetivo bem determinado, né? Então, eu sempre falo com meus alunos, quando a gente está trabalhando estágio ou prática de ensino, alguma coisa assim, que eles têm que ter sempre um bom planejamento dessas atividades, né? Que não existe nenhuma metodologia que vai salvar o ensino, nem nada nesse sentido. Que tudo tem que ser feito sempre com muito cuidado mesmo, né? Que não necessariamente porque funcionou para uma turma vai funcionar para outra, e que sempre eles têm que ter o cuidado de trabalhar que a ciência ela usa de modelos, né? Eu acho que essa é uma discussão muito importante na ciência, né? Que a ciência trabalha com modelos. Então, a gente não está falando da natureza em si, mas a gente fala de modelos que tentam, digamos, representar a natureza, né? Então, a gente usa uma representação da natureza que são esses modelos, né? Então, não necessariamente é a natureza em si que a gente está ali representando, mas são modelos científicos. Pois é, a experimentação acho que é bem importante, como tu falou, o planejamento. Já tem, antes da pandemia, eu estava com um projeto na experimentação e a maior dificuldade é a questão do planejamento, porque além de fazer a atividade, ela seja qual for, o nível que for, mas saber o que tu quer alcançar, né? Eu acho que a maior dificuldade, pelo menos para mim, de trabalhar com a experimentação é isso, né? É saber qual é o meu objetivo. Então, eu quero ensinar o que para eles com isso. Então, para que se torne realmente significativo e não só uma atividade por fazer e que não traga, né, um significado para eles e como é que eu vou dizer, uma sensibilização, né? Eu não gosto de falar muito conscientizar, mas sensibilizar eles naquele ponto. Quando se fala em relação ao meio ambiente, enfim, a área da química, seja lá como for. Então, eu acho que é bem interessante isso que tu coloca, né, do planejamento, planejar bem, saber bem, né, aonde quer chegar. Tu Perfeito. também desenvolveu, Aline, publicou, na verdade, um artigo que foi chamado, né, A Imparcialidade das Ciências e Suas Possibilidades para a Educação, né, na Ciência, Tecnologia e Sociedade, a partir do pensamento de Leicey. Não sei se eu estou falando certo, me corrija se eu estiver errado. Mas é interessante porque eu não conhecia esse pensamento, conheci lendo o teu artigo agora. Então, explica para nós um pouquinho, Aline, até porque é uma curiosidade minha, né, o que é esse pensamento e qual a importância do reconhecimento da ciência para a construção, né, humana como um todo. Fala um pouquinho para nós. Então, esse artigo foi feito agora na época do doutorado mesmo, no início, acho que das disciplinas e tal. Eu gosto muito dessa discussão de epistemologia da ciência, e esse epistemólogo, o Leicey, ele fala um pouquinho da tese da imparcialidade da ciência. Essa discussão da neutralidade, da imparcialidade da ciência, é uma discussão que já vem de algum tempo, né? Ela é datada já. É uma discussão bem importante quando se fala principalmente da educação CTS, que é um pouquinho do que eu trabalho aí também nesse artigo, e é uma discussão que eu acho que a gente deve levar para o ensino de ciências, e não só na universidade, mas também na educação em ciências, na educação básica. O pensamento dele é exatamente fugir um pouquinho do que a gente chama de relativismo na ciência, e claro, né, do que já é mais criticado, que é o positivismo na ciência. Então, a tese da imparcialidade seria algo a ser perseguido, vamos dizer,
Mas eu vou ficar um pouco na neutralidade da ciência para tentar explicar. A neutralidade seria aquela ideia de que a gente faz ciência sem ter, digamos, pensamentos subjetivos envolvidos com isso, né? Seria uma ideia de que nós, cientistas, não temos nenhum interesse quando a gente faz ciência, a gente não é influenciado por questões da sociedade, a gente não é influenciado por questões econômicas, por exemplo, nem nada. A gente faz ciência como se fosse a gente, que eu estou dizendo nós, cientistas, e todo o contexto econômico que nos financia, por exemplo, as fundações, essas coisas todas, né? Então, a gente achar que somos todos neutros no sentido de que nós não há consequência nas coisas que a gente faz, no desenvolvimento científico do que a gente faz, e a gente sabe que isso não necessariamente é real, né? Ou melhor, não é real. Por exemplo, quando se desenvolveu lá atrás o conhecimento de fusão nuclear, fissão nuclear, isso teve consequências. Vou usar o exemplo da energia mesmo, né? Por que a gente não tem hoje carro mais, sei lá, carro que funciona em hidrogênio, oxigênio, essas outras coisas, né? Já que nós já temos motores que funcionam isso. Tem motores que funcionam a água, por exemplo. Tudo bem que a água já está mais escassa, né? Mas a gente tem motores de carro que funcionam a hidrogênio, que seria uma coisa mais simples, né? Por que a gente continua utilizando um motor que funciona a gasolina, ou a diesel, ou sei lá, a essas outras coisas, né? Por que outros conhecimentos já não são desenvolvidos assim nesse sentido? Por que existe ainda muito conhecimento sendo desenvolvido em áreas que talvez não tragam muito benefício para o meio ambiente, para as pessoas, talvez, né? Que trazem que são mais utilizados, por exemplo, em armas, em outras coisas nesse sentido. Então, a neutralidade da ciência passa por isso, tá? Passa por discutir que nós, cientistas, nós não somos neutros, nós somos influenciados por questões econômicas, por financiamentos, por políticas, por essas questões todas, né? A gente depende disso, tá? Por exemplo, quando houve aqueles relatórios lá dizendo que o aquecimento global não era uma coisa real, que era uma coisa sazonal, que não sei o que, eram cientistas que estavam fazendo aqueles relatórios, aqueles artigos, né? Então, ele não era uma pessoa neutra, vamos dizer assim, tá? Então, quando a gente fala de CTS, que seria Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? Essa relação da ciência com a tecnologia e com a sociedade, que não é uma relação linear, nem toda ciência faz uma tecnologia, porque a tecnologia também pode desenvolver ciência, e nem tudo isso é necessariamente bom para a sociedade, porque pode, por exemplo, gerar mais malefícios para o meio ambiente ou para a sociedade em si, né? Só a gente olhar um pouquinho para o que está acontecendo aí fora. Então, a neutralidade da ciência está envolvida com isso. A gente pode, por outro lado, trabalhar com a tese da imparcialidade. A imparcialidade seria quando eu escolho entre uma teoria e outra, dizendo se essa é melhor que essa, tá? Aí eu posso dizer que a gente tem uma certa imparcialidade, né? Porque daí eu só vou dizer se essa teoria é melhor que essa, e aí, nesse sentido, eu não vou ter, digamos, uma influência econômica no sentido de dizer que comparar os conceitos dessas coisas todas, tá? Mas quando eu pego toda a teoria no geral e tudo que está envolvido em termos de contextos e tudo que vai ter de consequências, e nesse sentido todo, aí sim eu tenho influências da sociedade, da economia, de política, de um monte de coisa. Então, em termos de neutralidade, a ciência, ela não é mais neutra, né? A gente já passou dessas discussões, e isso deve ser levado para o ensino e aí por diante. Mas a tese da imparcialidade ainda é uma coisa que a gente pode discutir no sentido de perseguir a imparcialidade, né? Em termos de valores cognitivos, que é o que o Lacey fala, tá? Então, é um pouco complicadinho, assim, para eu responder em poucas palavras, mas a imparcialidade seria uma parte da neutralidade ainda que dá para salvar, vamos dizer assim, tá? Mas a neutralidade por si só, a ciência ela não é neutra, nós não somos neutros, né? Enquanto sujeitos subjetivos e essa coisa toda. Não, mas eu acho que
tu tem toda a razão, eu nem tenho que discutir a respeito disso, a questão da neutralidade. Eu acho que hoje, eu vejo por mim, desenvolvo algumas pesquisas na bancada, né? Tudo que eu faço é porque eu quero achar uma resposta, porque algo me incomodou, algo me perturba, e eu acho que eu posso, na minha ideia, enquanto cientista, eu posso ajudar e colaborar com aquela pesquisa, com essa ciência, enfim. Mas a neutralidade eu acho que hoje não existe. A questão da imparcialidade, enfim, eu não tenho menor condições de fazer alguma discussão sobre isso, acho que só tu e outros colegas da área, né? Mas realmente ela precisa ainda ser melhor discutida e levada a isso, né? Para os nossos alunos e para a escola, enfim, de alguma forma. Além desses projetos que tu já desenvolveu, tu também coordenou outros projetos de ensino, extensão, pesquisa. Conta para nós um pouquinho sobre esses projetos. Então, eu participei, agora mais recentemente participei do Residência Pedagógica com algumas colegas da biologia, a professora Bárbara, a professora Sandra. Voltei a participar agora depois de algum tempo, junto com a professora Cláudia também da Química. Então, eu estou sempre com um pezinho no Residência Pedagógica. Eu gosto, eu acho bem interessante esse projeto, né? Ele está bastante envolvido com a escola. Há um tempo atrás, eu estava como coordenadora adjunta da extensão, então isso tomava um pouco de tempo também, porque a gente estava refazendo alguns documentos, algumas coisas assim. Antes disso, eu participei de um projeto lá no início, ainda quando eu entrei na universidade, de um projeto que chamava Pesquisar na Escola, que era um projeto de extensão, trabalhava com os professores na escola, a gente fez um curso bastante grande, eram 600 professores, se eu não estou enganada. E depois eu logo entrei no doutorado, daí eu concentrei um pouco mais no doutorado, assim. Mas sempre participando de algum curso de formação continuada com os professores na escola, alguma coisa nesse sentido eu sempre fazia. E com o doutorado, daí eu acabei concentrando mais em trabalhar, assim, fazendo algum curso mais curto, né, e fazer alguma produção de ou artigo, alguma coisa nesse sentido. Mas dentro do curso de física, né, eu acabo concentrando um pouco das atividades de ensino, acabo se concentrando um pouco em mim e na professora Daniele, que era a professora que trabalhava conosco. Então, sempre contato mais com as escolas nos estágios ou na formação de professores, na formação continuada de professores, na verdade. Então, eu acabo fazendo mais esses tipos de projetos. Agora, mais recentemente, que eu estou também com a professora Bárbara novamente, mais um grupo de pesquisa bem diverso, que tem professores de Erechim, tem professores de Chapecó, tem professores de... Deixa eu ver de onde mais... Acho que são dessas duas cidades, a princípio. E daqui de Realeza estamos eu e a professora Bárbara. A gente está construindo um projeto novo, que vai trabalhar um pouquinho com a inovação na educação. Essa palavra um pouco, né, dá uma certa... a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, quando a gente fala inovação na educação, porque inovação em outras áreas é um pouco mais comum, né, geralmente inovação na engenharia, inovação em outras áreas, assim, é um pouco mais comum da gente ouvir falar. Na educação, inovação educacional, inovação pedagógica, às vezes as pessoas torcem um pouco o rosto, assim. Então, a gente resolveu fazer isso, né, fazer esse trabalho, a convite da professora Iona, de Chapecó, e estudar um pouquinho o que tem sido feito já nessas áreas de inovação educacional, para depois a gente inserir o nosso trabalho e ver o que a gente pode contribuir ainda mais nesse sentido. Então, estamos construindo esse projeto de pesquisa, devemos começar logo aí com esse projeto. Sensacional, porque trabalhar com a inovação não é só inovação tecnológica. Não. Isso é outra coisa que a gente precisa quebrar. Na Sim. sala de aula é importante que a gente faça a inovação. E, claro, tem colegas que já fazem inovação, enfim, mas alguns tentam fazer, outros não sabem o que é, então é importante que se tenha realmente um grupo, né, de colegas que desenvolvam um projeto para que mostre isso e que faça esse tipo de formação, principalmente. Porque talvez, assim, para nós, professores, um pouco para eu me incluo, né, o que esteja faltando é trazer essas novas informações. Tem muita gente, não que o tradicional, né, é um outro ponto que a gente podia discutir aqui, não que o ensino tradicional seja ruim, ele não é ruim. Exatamente. Mas ele precisa, a gente precisa, mesmo sendo tradicional, quem é tradicional, enfim, é preciso que a gente provoque uma inovação, né, que a gente procure inovar
para poder atrair mais os nossos alunos e que eles tenham mais vontade de ter saberes, né, aprender mais. Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje, eu vejo pelas turmas que nós estamos agora nesse semestre, né? Então, nós estamos online, então é diferente, né? A gente sabe, a qualidade não é a mesma, por mais que a gente se empenhe. E os alunos fica tudo muito distante, a dificuldade, ainda mais na área das exatas, que é o meu caso, é difícil, às vezes, por mais que a gente tente explicar, eu pego ali o tablet e faça, eu sei que é difícil para eles entender. Então, talvez a gente precise ter, né, conhecer outras metodologias, outras formas que a gente possa provocar esse conhecimento, esses saberes neles, porque alguns parecem assim que, não, tá bom, né? Às vezes eu termino a aula, pessoal, alguma dúvida? E eu fico pensando, eu fazer 50 perguntas. Não tem, sabe? Assim, então, aí eu me questiono enquanto, né, docente, eu digo, será que eu não consegui motivá-los como eu achei que eu tivesse, eu não consegui inovar como eu achei que eu estava inovando, sabe? Então, porque isso eu acho que falta talvez falta leituras, enfim, a gente tem esse conhecimento. Isso é fantástico. E eu me esqueci realmente, né? Tu foi coordenadora adjunta, eu estava na coordenação adjunta de extensão, né? Então, assumiu a coordenação adjunta de extensão. E quando tu assumiu, eu acho que tem todo um trabalho que o coordenador adjunto tem, que as pessoas às vezes não entendem, mas que a gente tem de avaliar projetos, enfim, tem todo um processo, fora os programas institucionais, né? Mas tu participou fortemente no início na questão da curricularização da extensão e da cultura. Como é que foi isso para ti? Como é que foi essa experiência? Né? Como é que foi essa experiência? Porque tu tomou a frente do carro, né? Eu digo assim, tu foi a motorista ali do Campus Realeza, que tomou a frente, que deu todo o suporte para os coordenadores do curso, né? Naquele momento, né? Tu era coordenadora, eu estava na coordenação do curso, e a gente fez esse trabalho em conjunto, mas tu liderou isso. Como é que foi essa experiência para ti? Foi bastante intenso mesmo, Gisele, eu posso dizer que foi muito trabalhoso, né? Porque na época eu também estava no doutorado ainda, estava tentando terminar o doutorado, então foi uma coisa muito intensa, assim, eu lembro que nos primeiros dias era muito complicado, os primeiros meses, aliás, era muito complicado, porque acho que estava sendo construído mesmo junto, né? Tanto para a gente que estava no campus, quanto para o pessoal que estava lá em Chapecó, a gente estava tentando entender ainda como que a gente ia fazer tudo aquilo. E enquanto a gente estudava, a gente via que precisava definir alguns termos ainda, né? O que era de fato essa curricularização, o que a gente entendia por exemplo, né? As atividades curriculares de extensão fora do componente curricular, dentro do componente curricular, como que a gente ia fazer esses registros, essas coisas. E eu, principalmente, eu não tinha ainda tido uma experiência, né, de coordenar necessariamente nada. Então, eu não tinha essa habilidade, vamos dizer, assim, bem desenvolvida, né, de conversar com os professores, assim, de coordenar, por exemplo, uma reunião com os professores. E aquela atividade ali, ela também houve... tinha havido bastante, assim, um monte de debate entre os professores, acho que é uma coisa bastante confusa para todos nós, e ao mesmo tempo que eu estava aprendendo sobre aquilo, acho que os professores também estavam bastante ansiosos, né, pelo que ia acontecer, se o curso ia ter que aumentar, se a gente ia ter que reformular os cursos naquele momento. Então, foi muito intenso, isso eu acho que é o resumo da ópera ali, né? Mas foi muito bom também, eu acho que foi um desenvolvimento bem grande para mim, e foi um bom preparo para o que está vindo agora, que é a coordenação do curso de física, mais precisamente, né? Então, eu acho que foi um momento de 1 ano ali, mais ou menos, que eu fiquei na coordenação da extensão, que me preparou bastante para outros processos, né? A gente aprendeu muito sobre a extensão, acho que todo mundo estudando junto, eram reuniões semanais, eu lembro, muito pesadas, assim, né? Porque a gente tinha que estudar muito, fazer aqueles documentos. Eu aprendi muito, inclusive, sobre esses documentos todos, a gente tinha que estudar muito aquelas coisas todas. E não fazia, eu acho, pelo menos, né, que não faz muito tempo que eu estou na universidade. Então, aprender sobre essas resoluções, sobre essas leis, sobre essas coisas todas, eu acho que foi muito bom, né? É desgastante, eu dormia muito pouco em alguns determinados períodos, mas foi bom, eu acho que foi interessante. E agora a gente vai para uma segunda etapa, né, que é dentro dos cursos, ver como que isso vai se encaixar dentro dos cursos. Então, a gente segue o trabalho por aí.
eu passei a minha função ali para a professora Mariane, né? Então, agora ela está fechando os trabalhos, né? Falta passar essa minuta aí de resolução do Consune para a gente fazer essas coisas dentro do curso. Então, agora assumindo a coordenação do curso de Física, não me sinto assim tão, digamos, tão novata, né, em coordenar alguma coisa. Mas naquela época, eu, na minha timidez, eu acho que até foi interessante para eu aprender, até numa reunião, assim, aquelas coisas, né, dos ânimos, às vezes, ficam mais agitados e tal. E foi interessante porque a gente vai aprendendo, inclusive, nisso, né? Eu acho que quando a gente se forma professor, a gente não espera, por mais que você vá para o mestrado, para o doutorado e vá atuar numa universidade, a gente se forma, seja para pesquisa ou seja para dar aula, a gente se forma para fazer coisas bem específicas, né? Mas você não está preparado para uma atividade administrativa, né? Necessariamente. A gente vai aprendendo com o dia a dia, né? Mas o que a gente mais acaba fazendo são as atividades administrativas. Então, isso a gente acaba aprendendo assim meio que, né, na marra, praticamente. Então, enfim, né, é uma coisa que a gente não tem formação específica para isso. A gente vai até fazendo um cursinho outras vezes, vai aprendendo, vai estudando por si só, mas é uma coisa que a gente aprende como dá, né, do jeito que dá, vai aprendendo às vezes com os erros e vai se virando nos 30, né? E alguns têm mais habilidade, outros não, nem tanto, né? Alguns são mais pacientes, outros nem tanto também. Às vezes a gente vê que tem que se impor um pouquinho mais, outros momentos você vê que não, aqui é a hora de calar. Então, esse equilíbrio, essa medida, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Mas não é tão fácil, é meio complicado. Fantástico, Aline. Eu acho que todos nós, todos os professores, deveriam passar por alguma situação como essa, porque nós não estamos aqui só para ministrar aula. A gente não são raros os colegas que só ministram aula. Temos alguns casos, mas a gente, enquanto, né, funcionário público da universidade, a gente tem que participar dessa questão da gestão, né? E está na posição ali que tu esteve, da coordenação adjunta de extensão, trabalhando com a questão da curricularização, bem no início, que estava todo mundo perdido, ninguém sabia muito bem o que fazer, eram mais perguntas do que, né, por mais que a gente estudasse, por mais que a gente lesse, as dúvidas eram, parecia que quanto mais a gente estudava, mais dúvidas surgiam. E essa questão do medo, porque a gente não sabe, porque a gente sempre acha, vai ter que reformular o curso, vai ter que diminuir horário específico, né, carga horária específica, e aí vai por adiante as longas discussões que tu sabe, né, tu lembra que houveram. E eu acho que é importante, esse processo vai ser bem interessante, porque tem muitos professores que já fazem em suas salas de aula extensão em cultura. Tem muitos colegas que fazem, que não está lá, entendeu? Senão não aparece, né? Não é publicizado, não é divulgado, mas quantos projetos tu mesmo já deve ter desenvolvido com seus alunos, que tu foi, né, desenvolveu o projeto, foi apresentar numa escola, foi, enfim, participar de uma feira, enfim, tem N formas, né, de se fazer extensão e cultura dentro da universidade, mas eu acho que vários professores já fazem isso, não se deram conta, e talvez esse seja um processo também para se inovar um pouco mais, porque eles já estavam fazendo, só que não percebiam isso. Eu acho que sempre bate naquela questão que é da carga horária, que a nossa, dos impasses era, como é que vai ficar a carga horária? Pensando, geralmente as brigas lá no conteúdo específico, né? O professor, não, mas eu não posso deixar de dar aula, mas tu não vai deixar de dar aula, tu vai continuar trabalhando o teu conceito, mas através da extensão ou da cultura. Né? Então, é difícil para alguns professores, eles não conseguem quebrar essa percepção, né, errônea. Exato. Que é bem errado. E na coordenação agora do curso de Física, tu assumiu recentemente, né? Sim. Quais são os desafios, assim, que tu tá... Porque, claro, tudo isso que tu passou só te fortaleceu para a coordenação. E a gente sabe que ser coordenadora, as pessoas acham assim, meu sonho é ser coordenadora. Veja, vá, né? Porque trabalho, tu não para. Eu passei por essa experiência, tu não para nunca. É trabalho burocrático, e além do trabalho burocrático, tu tem com os alunos, tem que ter aquele contato com os alunos acabam procurando o coordenador para toda e qualquer situação, o que é muito bom. Ao mesmo tempo, às vezes dá um desespero, né? Porque às vezes, cancela o curso, tranca o curso, e tu quer manter o aluno no curso, tu quer um aluno bom, enfim, tem N maneiras, N coisas, mas é um trabalho
muito difícil. Ele é recompensador, mas é difícil. Para ti, qual é o maior desafio agora na coordenação do curso de física? Alguns, né, José? Sem dúvida, temos alguns aí, né? Bom, o primeiro, eu acho que seguindo aí, né, o que a gente já vinha falando, certamente temos alguns desafios aí que vai ser exatamente implantar, né, essa extensão aí dentro do curso. Assim, falando de modo geral, para o curso, vai ser esse, né, que temos aí para o próximo ano, na verdade, né, que até 2022, na verdade, vai ser esse da extensão. O outro vai ser tentar melhorar um pouquinho o nosso número de alunos, né, que a gente está com um número de alunos bastante baixo na física, então diminuir um pouco a evasão, nós temos que tentar rever um pouquinho essa questão da evasão. Eu estou com uma aluna trabalhando no TCC, a evasão no curso de física. Então, claro que nós temos um dado histórico as evasões nos cursos de licenciatura, primeiro, nos cursos de física também, em todo o país, é assim, né? É algo mundial, aliás. No Brasil também, a gente tem essa saída muito grande dos cursos de física, e aqui em Realeza não é diferente, né? Mas o problema é que nós temos uma entrada também pequena, né, de 30 alunos, e se saem muitos alunos e também já estão entrando poucos e ainda saindo muitos alunos, daqui a pouco a gente não vai ter alunos no curso de física, né? E claro que perder um aluno para nós já é muita coisa, né? Porque a gente sabe que se esse aluno vai sair do curso de física, vai fazer um outro curso ali, ele vai ser mais feliz, ótimo, né? Que bom que ele se encontrou, que bom que ele escolheu um curso que vai fazer ele feliz. O problema é se esse aluno sai da física ou sai da universidade e desiste da formação, né? Desiste de fazer um curso superior. Então, eu entendo que isso é uma desistência de um sonho que ele tinha, talvez, né? Então, isso é muito preocupante. Então, sim, eu tenho quase que a missão para mim de fazer o que eu puder pelo curso de física para que essa evasão diminua, pelo menos, né? E que a gente aumente a entrada. Então, a gente já pretende fazer dentro do curso uma comissão, pelo menos, para melhorar essa divulgação do curso, seja nas escolas da região, aumentar um pouco essa divulgação para além da nossa região, né? Para entrar também mais alunos, né? Eu acho que a divulgação da nossa universidade, ela peca um pouco nesse sentido. Claro, não é culpa da nossa do núcleo de comunicação do nosso campus, não, né? Porque eles têm recursos muito reduzidos, um pessoal reduzido, essa coisa toda. Mas, de modo geral, a gente precisa melhorar a divulgação do curso. Então, para o curso, eu acho que nós temos esses desafios. Pessoalmente, eu gostaria muito de que o nosso curso também começasse a se integrar mais com os outros cursos, né? Então, eu acho que isso é um movimento pessoal que acho que eu comecei lá na graduação, né? Tentar me comunicar mais, me integrar mais com as pessoas. E eu vi que isso me faz uma pessoa melhor, né? Me desenvolve mais, eu consigo, enfim, eu consigo aprender mais, eu só tenho ganhos para a minha vida. E eu acho que isso, a gente se desenvolve quando a gente tem contato com as pessoas, né? É o olhar das outras pessoas que nos fazem a gente se conhecer mais, a gente ter mais conhecimento, a gente conseguir evoluir na vida, né? E para o concurso não é diferente. Nós somos tão poucos no campus em si, nós somos tão pequenos que a gente ficar isolado não faz sentido, né? E eu acho que o curso de física, propriamente dito, ele é muito isolado. Então, acho que a gente tem que ampliar isso. Nós temos que estar em mais contato, seja com a química, com a biologia, ou mesmo com as outras, né? Com os outros cursos, com a letras, com a medicina veterinária, agora com a pedagogia, com a administração pública que vem por aí, e mesmo com os outros campi, né? Então, a gente tem que aumentar essa integração com os outros. Nós somos poucos alunos, poucos professores numa universidade pequena, de recursos escassos no Brasil, que está diminuindo cada vez mais os recursos para a universidade pública. Para que a gente consiga se sustentar, eu acho que é só na comunicação com os outros mesmo. Eu acho que isso eu trouxe para a minha vida, que a gente não pode viver isolado. Eu aprendi isso a duras penas, e eu quero levar isso para outras instâncias também, que não dá para viver isolado. A gente não consegue viver isolado. Então,
É isso que eu pretendo levar aí para esses próximos 2 anos. Ai, sensacional, sensacional. Eu acho que falou uma coisa que é bem forte assim para mim, né? Nós somos tão pequenos, né? Nós somos tão pequenos, não só na nossa universidade, mas no universo como um todo. Sim. E parece assim, porque foi uma luta que eu tentei fazer na coordenação, estando na coordenação do curso de Química, que é tentar estabelecer parcerias, né? Tentar fazer uma mobilização maior até com os próprios professores do curso, mas é muito difícil, né? Não quero te desestimular, né? Eu espero que tu consiga alcançar e não desiste, entende? Não desiste. Eu não desisti, eu só não estou mais na coordenação. Mas é bem complicado, assim, né? Porque, pô, a gente está em um curso tão pequeno. Quantos cursos de física tem na universidade, por exemplo? Né? Na Universidade Federal da Fronteira Sul. Quantos cursos de química tem? Né? A evasão cada vez aumenta. E aí vem aquele início da nossa conversa. Por que a evasão, né, tem um aumento da evasão? Muitas e muitas vezes, porque ao longo do caminho o aluno também vai percebendo, tá, aí, quais são as minhas possibilidades, né, de emprego, de entrar no mercado de trabalho? Que nós estamos formando professores para atuarem, nós estamos formando pessoas para atuarem como professores. E aí, claro, eles depois, eu sempre digo para os meus alunos, se tu correr atrás, o que é correr atrás? É fazer um mestrado, um doutorado, especializar, mas tu não vai deixar de ser professor nunca. Então, assim, é muito difícil isso, é muito difícil. A evasão é um ponto, assim, que assim, eu gostaria muito de acordar, né, a gente dorme e acorda pensando nisso. O que fazer para manter os nossos alunos, né? O que fazer para motivar? E aí vem um outro lado, que é a questão do perfil. Né? Então, os cursos de exatas, geralmente, ele tem perfil mais masculino do que feminino. E por alguma razão, pelo menos essa é a impressão. Se pensa diferente, me corrija, por favor, mas a impressão que eu tenho é assim, que as meninas, elas entram no curso, pensando no curso de Química, elas entram no curso de Química, estou fazendo uma, né, estou na universidade, para agradar o pai, a mãe, enfim, porque, afinal de contas, a nossa universidade veio para isso, para contribuir nesse processo deles, né, de aprendizagem. Mas muitas das nossas alunas não querem exercer a profissão, porque querem só o título e o objetivo é casar. É casar, é ter filhos, enfim, é nessa linha. São raras as meninas que realmente têm aquela, não, eu vou fazer, né, vou atuar, quero atuar como professora, quero mudar a realidade, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. E aí vem aquela questão do preconceito, porque a nossa área, ela é uma área difícil, né? A área das exatas, a física, a química não é uma área fácil, mas nada impede que as mulheres, todo mundo tem condições de aprender. Então, o que me parece é o nível de fragilidade. Hoje eu recebi uma mensagem, né? Eu vou desistir da disciplina porque está muito difícil. Eu não consigo, e ainda complementa, assim, que aí me dói mais ainda. Imagina eu agora, né, desenvolvendo esse projeto de extensão. E eu não consigo me desenvolver como os meninos. Meu Deus, o que eu, enquanto professora de uma disciplina, posso fazer para mudar essa realidade? Estava estou dialogando, digo, mas não tem nada a ver, tu não pode comparar com os meninos. Né? A tua realidade é diferente, a gente tem que pensar nisso, são as realidades diferentes. Então, é outro mundo, né? Para nós, mulheres, por exemplo, pensando nessa questão da mulher no curso de exatas, porque as estatísticas mostram, muitas conseguem se formar, mas poucas conseguem avançar. Avançar no sentido de ou ir trabalhar, e entrar no mercado de trabalho, ou fazer um mestrado, doutorado e entrar, né, numa universidade como nós, que estamos tendo essa oportunidade hoje, ele, tu, né, Aline, e outros colegas também. Sim. Mas a evasão é um ponto, assim, para mim, que é torturante, assim, é bem torturante, porque tem situações que não tem o que fazer, eu preciso trabalhar. Né? Então, e aí tem casos, já deve ter passado por alguns alunos abriram mão dos seus trabalhos para estudar, para ganhar uma bolsa de R$ 400, que a gente sabe que é muito, muito, muito pouco, né? Mas é esse o valor que as instituições, os órgãos, né, colocam, mas na perspectiva de melhorar a qualidade de vida. Muitos que fazem isso, que passam por essa dificuldade, conseguem avançar. Então, eu sempre dou esses exemplos de olha lá o colega, olha o fulano, olha o ciclano, deu certo. Mas eu não quero passar. E tem alguns que dão argumento, eu não quero ter dificuldade, eu não quero passar dificuldade. Aí vem alguns, eu não quero mudar meu padrão de vida.
não sei como é que foi a tua realidade, né, Lili? Mas tu sabe que muitas vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa Sim. para conseguir chegar em algum lugar. E o que me parece que os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, eles são muito imediatistas, eles querem tudo é para ontem. Né? Então, estou trabalhando, já quero ganhar dinheiro, já quero ficar rico, quero ter meu carro, minha casa. E não é assim. Quanto tempo a gente leva para conquistar alguma coisa? Com certeza. Eu acho que esses pontos assim, a gente realmente precisa trabalhar, tem que ter formações na universidade para isso. E a questão da divulgação nem se fala, né? Realmente, a universidade ela é pouco divulgada até na região. Até na região. Uhum. Quantas escolas tu já deve ter ido? Eu sou professora da Universidade Federal da Fronteira Sul. E as pessoas ficam te olhando com uma cara, tipo, que universidade é essa? Como se fosse Sim. uma universidade qualquer. Pô, é uma universidade federal. Então, a gente realmente precisa divulgar. Mas só nós, professores, indo na escola, nem mesmo a nossa comunicação aqui de Realeza nos auxiliando, e auxiliam pra caramba, não é o suficiente. Né? Tem que ampliar essa divulgação. Né? Para que os nossos cursos sejam reconhecidos, né? E que a gente possa atrair também mais pessoas. Né? Não é fácil, não é uma caminhada fácil, mas com certeza tu vai conseguir. Espero que tu alcance os objetivos, né, que tu espera, mas não vai ser fácil. Mas não desiste. Eu acho que por isso é um outro movimento. A gente não pode se acomodar. Porque às vezes as pessoas acabam se acomodando. Não dá, não deu, não vou. Não, vai e tenta. De repente tu traz uma fórmula secreta assim que muda tudo. Já pensou nisso? Vamos começar o movimento, né, Gisele? Vamos ver como é que. Com certeza. E, assim, ao longo da tua trajetória, enquanto docente, profissional, agora, né, passou pela coordenação adjunta, está, né, na coordenação de curso, quais são as recompensas, assim, dificuldades, quais são as maiores recompensas e dificuldades ao longo desse teu caminho, assim? O que tu pode dizer a respeito disso? Embora tu já foi salientando algumas coisas, mas tem algum ponto que faltou a gente falar? Eu sempre coloco muito essa questão do crescimento pessoal mesmo, assim, porque eu considero realmente, assim, voltando um pouquinho no ponto lá da timidez e não sei o quê, eu fui uma criança que eu fui sempre muito isolada, eu conversava muito pouco. Quando criança mesmo, imagina, eu fui falar com 3 anos, mais ou menos, né? Então, essa questão da fala, para mim, sempre foi uma dificuldade muito grande. Então, imagina, eu fui falar com quase 3 anos e a minha mãe achava que eu era muda. Ela, ela me levou em vários médicos e tal, achando que eu ia ser muda. E a família toda achava, meu Deus, essa menina tem algum problema. E na época não se falava em dificuldades de nada, nem em transtornos nenhum e tal. Na época da escola as pessoas achavam, não, é timidez, isso é normal. Não se discutia quase nada a respeito do que a gente discute hoje, né? Hoje a gente já tem muitos diagnósticos para essas coisas, esse negócio todo. Então, de fato, eu cresci falando pouquíssimo, eu ia para a escola, ficava quieta, e não só no sentido de não falar, de não expor as minhas ideias, nem nada disso. Eu não me comunicava com as pessoas, eu não interagia, eu não tinha muitos amigos, eu vivia completamente sozinha, e isso foi desde a infância até a adolescência. Então, na adolescência eu também desenvolvi uma espécie de uma depressão, vamos dizer assim, mas meus pais também não sabiam o que era isso, na época a gente não falava disso, né, Gisele? Acho que você deve saber bem. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, porque logo vem o Setembro Amarelo, né? Então, acho que é importante a gente tocar um pouquinho nesses assuntos. E aí, na minha adolescência, eu tinha, acho que depressão, não sei porque não era diagnosticado, né? E meus pais não reconheciam essas coisas. Minha família bastante simples, meu pai sempre dizia que, não, você tá comendo, você tem o que vestir, você tem casa e tal, tem que ser feliz, né? E só que eu não era, né? Eu chorava pra caramba, eu ficava só em casa, eu ficava assistindo TV e estudava muito, né? Então, para os pais da gente lá no interior do Rio Grande do Sul, você tá estudando, não tá incomodando, tá bom. Né? E eu não incomodava de fato, porque eu nem falava, eu ficava quieta. Então, o não incomodar estava ok. E aí, quando eu fui para a faculdade, que eu, né, entre idas e vindas, eu fui para a faculdade, e daí que eu comecei a ver que aquele negócio não era muito comum, né? Que eu precisava falar, que eu precisava me comunicar, enfim. Só que esse processo foi muito complicado. Para eu me desenvolver daquela menina que não falava, que não se comunicava, que não tinha amigos, que não fazia nada, até chegar numa pessoa que se comunica, que consegue trabalhar, que consegue fazer, né?
que consegue interagir com as pessoas, que consegue ter amigos, que consegue fazer um monte de coisa, foi uma caminhada bastante longa, né, com terapias, com um monte de coisa, que tratou a depressão, trato até hoje, inclusive. É bom que se saiba disso, né, que depressão tem tratamento, que deve se procurar por isso, que se deve procurar tanto por tratamento medicamentoso, às vezes, né, isso depende do médico, enfim. Tem terapia para essas coisas, eu faço tudo isso até hoje. Então, depressão é uma doença, gente, não é vergonha, não é falta de Deus, não é coisa de vagabundo, não é todas essas coisas que as pessoas estão por aí e falam às vezes, né? É uma doença como é uma gripe, como é um câncer, como é qualquer outra coisa, tá? É uma coisa assim. Então, em tudo isso, eu acho que essas passagens pela parte de trabalho, pela vida acadêmica, esse negócio todo, eu acho que o desenvolvimento pessoal foi muito importante. Por exemplo, o meu doutorado, eu demorei muito tempo para concluir o doutorado, deu 5 anos e alguma coisa. Mas foi um desenvolvimento pessoal, de persistência, de paciência. Muitos momentos eu quis desistir do doutorado. E daí eu terminar o doutorado, para mim, foi um crescimento pessoal gigantesco. Porque em muitos outros momentos na minha vida eu teria desistido. Então, chegar ao final, defender, foi uma coisa, para mim, assim, fantástica, sabe? E eu acho que é isso, assim, na minha vida, cada coisa que eu faço é muito esse desenvolvimento pessoal. Claro que tem o desenvolvimento também intelectual, o conhecimento, essa coisa toda. Mas esse, para mim, nunca foi o lado mais difícil. Porque eu sempre fui de estudar, de fazer eu sempre estudei muito em casa, por conta. Exatamente porque eu tinha essa dificuldade de interação com as pessoas. Então, na minha graduação, eu não gostava de ir na aula, e na física eles não cobravam muito a frequência, né? Então, boa parte da minha graduação eu fiz em casa. Eu estudava por conta, ia lá, fazia a prova e passava. Então, uma parte do conhecimento em si eu tinha uma certa facilidade. O meu problema, de fato, era interagir, era apresentar trabalho lá na frente, como você falou. Teve um primeiro trabalho que eu fui apresentar, que era um professor meio durão, assim, e ele pegava pesado em umas críticas. E aí a minha mãe botou esse nome com A, né? E aí é por ordem alfabética. E aí eu tomei um remédio para tentar me acalmar, só que eu tomei um pouquinho para mais o remédio. Eu cheguei lá enrolando a língua para apresentar o trabalho. E eu era a primeira a apresentar, cheguei lá meio enrolando a língua lá, apresentei o trabalho, né? Cheguei uma nota, acho que era 9, sei lá o que era. E aí foi, mas eu lembro que, meu Deus, era uma dor de barriga, um tremor, um negócio sem fim, assim. Eu passava muito mal quando tinha que apresentar trabalho, um negócio horrível, isso já na faculdade. Para mim foi sempre uma coisa horrível, assim, para fazer isso, né? Era péssimo ter que falar em público, essas coisas todas. Hoje vai, né? Mas às vezes eu ainda tenho, assim, se disserem para eu dar uma palestra para um monte de gente, assim, eu tenho que ensaiar, eu tenho que me preparar bastante, aquela coisa toda. Mas hoje é meio que assim, eu visto o personagem da professora e vai. Eu falo, eu brinco. Esse negócio de usar um pouco de humor, dar risada e tal, eu vou de uma boa. Mas antes era uma coisa horrível. Uma pessoa que não falava e nada, você dá um microfone na mão, eu morria. Né? Eu tinha um ataque cardíaco ali na frente. Então, para mim, sempre essas partes de desenvolvimento pessoal é muito importante. E a parte negativa, né, esses momentos, assim, mais de depressão, essas coisas assim, sabe? Que também acompanham, né? Tem idas e vindas, às vezes umas baixas, uma alta, assim. E aí, claro, né? Tem momentos que você tem... A tristeza bate, né? Você não quer fazer essas coisas e isso interfere, às vezes, no trabalho, né? No início do doutorado, por exemplo, eu comecei em 2015, em maio. No final do ano, eu tava meio assim, as coisas não estavam indo muito bem, e isso interfere no trabalho. Eu lembro que eu fiquei 15 dias afastada. Foi um momento que eu não estava muito legal. Então, essas são as coisas, assim, que eu destaco como pontos ruins. Mas faz parte da vida, né? Eu acho que todos nós temos isso essas coisas, assim, todos somos humanos, né? Todos temos esses pontos, esses aspectos, assim. Eu acho que a gente tem que encarar como qualquer outra coisa de uma maneira natural, saber, como eu falei, né, que existe tratamento, fazer isso e levar a vida dessa forma. Perfeito, Aline. Eu acho que o mais importante é a gente ter noção que depressão é uma doença como outra qualquer. Adorei tua relação, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Depressão é como uma gripe e ela precisa ser tratada. Só que é importante que a pessoa que esteja passando por isso também entenda que ela precisa, né, buscar ajuda.
né? Medicamentosa ou não, mas precisa buscar ajuda, porque às vezes a gente acaba se fechando. Que era o teu caso, não tu é filha única? Não, tenho uma irmã mais velha. Tem uma irmã mais velha. Mas assim, tu vivia no teu mundinho ali, só estudando. Sim. E como tu falou, a gente que vem do interior, se o filho está no quarto estudando e não está incomodando, deixa quieto. Então, assim, é bem isso mesmo, deixa quieto, nem mexe. Ó, que orgulho, olha ali, ó, tá estudando, tá valendo investimento, né? E é bem difícil isso, porque geralmente a gente acaba se fechando. E tu já traz isso contigo, né? Desde a tua infância, a questão da Sim. timidez. Então, eu imagino que para ti sempre seja difícil, né? É uma superação, que nem hoje estar aqui, é uma superação. Tu tá ultrapassando uma barreira porque tu é tímida, né? Não é do teu perfil e, querendo ou não, a gente está se expondo. Mas é importante também a gente tentar superar, né, os nossos medos, as nossas angústias, enfim, fazer esse Claro. trabalho, né, porque não é fácil. Mas é bem bacana isso que tu coloque e que sirva de exemplo para as nossas colegas, né, que se está sofrendo algum processo de depressão e às vezes a gente não identifica, né, a gente só acha, estou quieto, estou isolado, aí tu começa a fazer uma análise, eu estou com um problema, qual o problema, né, problema de saúde, né, teoricamente, não. Problema de dinheiro? Né? Dependendo de cada caso, é um caso, né? Não. Então, se eu estou fechada, se não está legal, se eu estou me sentindo mal, estou chorando. E acontece isso, né? Às vezes a gente tem momentos assim que. Então, tem alguma coisa errada, tem que procurar ajuda, porque senão isso pode se transformar em algo que tu mesmo pode perder o controle e é difícil, às vezes, a gente tem que ter muita força de vontade para conseguir se restabelecer. Quantos casos de colegas já passaram por isso, né? E por achar, não, tá tudo bem, é um momento, é um momento, é um momento. E depressão não é brincadeira. Só que, acima de tudo, tu precisa reconhecer que tu é uma pessoa que tem um problema e que precisa de ajuda. Porque se tu não procurar ajuda e se tu não fizer o tratamento, tu não vai melhorar. E aí as coisas tendem a piorar. Mas, e tem algum ponto marcante? Tá, uma coisa interessante, uma coisa interessante. Tu falou que superou a tua timidez, que tu treina para dar palestra, mas eu fiquei sabendo, né, descobri aí por fontes, assim, que tu fez uma apresentação de Harry Potter, né, na sala de aula. Me conta, assim, vamos, né, pessoal, vocês devem estar achando engraçado, né, a pessoa é tímida, mas olha só o alto grau de superação. Conta para nós como é que foi essa experiência em sala. Como é que vestiu de Harry Potter? Como é que foi essa... É um teatro que tu fez? Como é que foi? Bom, na verdade, foi a recepção dos calouros, se não estou enganado, foi 2020, acho que foi antes da pandemia, ali logo no inicinho. Foi o convite dos alunos do CA, que eles iam fazer a recepção dos alunos, então eles pediram, professora, você não pode dar a bênção inicial dos alunos ali? E eu disse, gente, eu posso. Só que daí eles me apareceram com uma capa do Harry Potter e com a varinha ainda. Aqui nos próximos, pelo menos por 5 anos, e graduado. Assim? Muito bem. Não cuida dela. E tem forma. Daí eu topei, entrei na brincadeira, fui lá, né? Não tinha um texto preparado, mas eu inventei um texto lá na hora e foi, né? Aí eu até pedi para os alunos novos ajoelharem e disse, vamos lá! Ai, que legal! É participar, né? E a gente sabe que o momento, quando a gente entra na universidade, é um momento tão marcante, assim, eu me lembro da minha entrada, tu deve lembrar da tua também, que a gente sai da escola e entra na universidade. E até cair a ficha que a gente não está mais na escola leva um tempo. Mas é uma outra realidade, já tu entra, já é uma outra realidade. E ter uma recepção como essa, o curso de física, ele tem inovado bastante ao longo do tempo. A gente acompanha isso, porque a gente é quase vizinho de porta, praticamente, nas situações. Então, quando a gente vai receber os alunos das escolas, então vocês têm proporcionado, assim, vários trabalhos, vários projetos, os professores todos do curso se envolvem, né, ali fazendo alguma atividade experimental, trabalhando com experimentação. Claro, a gente sabe que é algo demonstrativo, né, mas para mostrar, né, para a gurizada a potencialidade do curso. Eu me lembro que teve o caso de uma aluna
que para mim ela ia vir para química. Fiz campanhas tipo 1 ano, assim, né? Uma aluna nossa, fiz campanha 1 ano. E aí ela foi, né, na escola UFES Portas Abertas, né, que a gente recebe os alunos da escola, Sim. e aí tinha os laboratórios lá de química e de física. E aí ela primeiro passou, né, que o de física começava nos primeiros. E aí quando ela chegou na química, eu digo, olha, sabe, professora, eu digo, olha aqui a química, que linda, que show, que maravilhosa. Ela, ai, professora, nem adianta, eu me apaixonei pela física. Eu digo, não pode. Não pode. Eu digo, vamos ter que mudar de sala. Enfim, mas isso aí é legal, porque Sim. mostra um outro lado. E eu acho que também é importante a gente mostrar o lado humano, o lado brincalhão. É porque, como a gente trabalha na área das exatas, então as pessoas acham muito seca, muito assim, né? Nós temos colegas que são mais fechados, mais introspectivos, mas é importante a gente superar isso. Que legal. Sim, com certeza. E além dessa experiência, então, porque isso é uma experiência, é uma coisa nova para a Aline, né? Porque eu acho que a Aline nunca imaginou no seu nível que ia se vestir com uma capa, né? E com uma vara na mão ainda. Além dessa experiência, tu teve uma outra experiência fora da tua realidade, da escola de aula, da sala, né? Na escola. Teve alguma experiência assim, diferente dessa, que foi fora do padrão? Do padrão, eu digo da Aline, né? A nível escolar. Tem mais alguma experiência? Tem sim. Tem essa experiência. Ah, viu? Tem essa experiência no laboratório de química. Eu fui ajudar a minha ex-namorada. Ela estava fazendo mestrado naquele programa da veterinária. Tem um nome bem comprido, aliás, que eu não vou saber repetir. Mas ela fazia uma pesquisa com bactérias. Eu até aprendi um pouquinho da pesquisa dela, agora não vou lembrar exatamente. Mas era pesquisa com bactérias e óleos essenciais, com a professora Dalila. E daí ela me pediu uma ajuda para ir lá pipetar uns negócios. Nunca tinha pipetado na minha vida. Não sabia nem o que era aquele negócio lá todo. E aí eu fui lá ajudar a pipetar aqueles negócios lá. Errei um pouco no início, né? Mas foi uma experiência muito legal também ficar pipetando lá aqueles negocinhos. Eu achei o máximo aquilo. Aquela hora ali eu me senti o máximo, assim, né? Toda cheia de paramento e tal, né? Jaleco, luva, toda arrumada e não sei o quê. Achei muito legal, né? E não podia tirar a mãozinha ali de dentro da... como é que é? Capela, né? Que você fala? Da estufa. Estufa, isso, não é capela, Sim, estufa. da capela, perdão, da capela. Da capela, verdade. Isso, não podia tirar o negocinho dali, tudo identificado, não podia misturar e ficar ali o negocinho. Achei fantástico aquele lugar ali. Ai, que legal. Muito bom. Não, eu vi aquela foto e digo, meu Deus, o que a Aline está fazendo aqui, né? E claro, a gente reconhece os laboratórios e é bacana também, até para mostrar esse outro lado, porque geralmente o pessoal conhece a Aline, né, as experiências que tu tem, mas é em sala de aula, faz os projetos de experimentação, vai para a bancada lá fazendo atividades de física, mas o que me chamou a atenção que era da química, né? Nossa! Não, às vezes eu gosto de dar uma passadinha pela área dos outros, assim. Eu já fui assistir a aula da professora Adelita sobre insetos. Ai, maravilhoso. Aprender um pouco sobre insetos. Alguns semestres atrás, quando a professora Aline da Letras ainda estava no campus, eu assisti uma aula de letras também para ver o que ela fazia lá naquele negócio. Então, de vez em quando, eu gosto de dar uma passada pela aula dos outros, assim, para dar uma pincelada, né? Ver o que eu aprendo. Nossa, olha, isso aí é um projeto que a gente podia fazer, né? O colega assistir a aula do outro colega, porque primeiro a gente... E você sabe que é muito interessante, é muito bom, né? Porque você consegue até dar uma aula com mais propriedade, né? Porque às vezes a gente tem que falar alguma coisa, dar um exemplo do outro. Inclusive, quando eu dou aula na química ou na biologia, às vezes eu tenho que dar uma aula, assim, tipo... se eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? Às vezes eu vou falar de alguma coisa, assim, que eu tenho que usar um exemplo. Aí agora eu consigo usar exemplo com muito mais propriedade, né? Da pesquisa da Delita, por exemplo. Ou eu consigo falar alguma coisa assim com muito mais propriedade, né? Depois que eu consegui assistir uma aula, né? Depois que eu já fiz uns passeios com a Delita, inclusive, né? E aí ela sempre saída de campo maravilhosa. Eu vou deixar no link da descrição a entrevista da professora Delita. Quem não assistiu, assista, porque é fantástica. Assim, até ela coloca que as saídas de campo, o olho dela brilha quando ela fala das saídas de campo. E é fantástico, né? Mas que legal essas experiências, que bacana, que joia. E na tua trajetória enquanto mulher, cientista, profissional, enfim, tu já sofreu algum preconceito por ser mulher?
Essa é uma questão triste, né? Infelizmente, a gente tem que responder afirmativamente, né, Gisele? Sim, né? Acho que a gente sempre acaba sofrendo alguma coisinha, né? Eu acho que o preconceito mais óbvio, assim, que eu vejo, inclusive dentro da universidade mesmo, né? Eu acho que antes eu não tinha, talvez, tanta clareza dos preconceitos que acabava, assim, aparecendo, né? Aí depois, ao longo do que a gente vai lendo, vai estudando um pouquinho, a gente vê, isso é preconceito também, e a gente nem notava. Mas agora, ali na universidade mesmo, eu vejo que isso acontece bastante, que é aquele preconceito, assim, por exemplo, você dá uma ideia, né? Você, mulher, dá uma ideia, e tua, aquela tua fala nem é muito considerada. Aí vem o teu colega homem, né? E fala exatamente a mesma coisa, e aí, nossa, a ideia dele parece brilhante, né? Que coisa maravilhosa essa ideia, nossa, isso é bom. Então, né, eu não lembro nem exatamente como é que é essa. Tem um nome para esse tipo de preconceito. Eu não lembro exatamente como é que é, mas eu acho que esse é o que mais acontece, assim. Eu vejo acontecer muito em reuniões, por exemplo, né? Em debates em geral, eu vejo que isso acontece bastante, né? Isso não tem outra explicação, né? Porque às vezes é exatamente o que você falou, né? Foi possível compreender, mas só é considerado com peso diferente porque, de fato, você é mulher, né? E na física acontece bastante, já aconteceu com um aluno específico, eu lembro que acontecia sempre que eu dava aula para ele. Quando eu ensino, principalmente as disciplinas de prática, de ensino, de estágio, eu tenho muitos alunos que me explicam a própria física, né? Como se eu não soubesse o conhecimento específico de física, né? E ainda que eles sabem que eu sou concursada aqui na universidade para física e ensino de física. Então eles sabem que eu sei física naturalmente, né? Mas mesmo assim, às vezes eles estão fazendo algum comentário de ensino e tal, e eles fazem questão de me explicar a física em si, sabe, os conceitos de física. Assim, um exemplo, né? Professor, você sabe que calor e não sei o quê, né? Sabe? Eles me explicam a definição. Né? Então, isso acontece muito, não porque eu sou professora de ensino, né? Mas porque necessariamente eu sou mulher, isso não acontecia com um professor homem, por exemplo. Então, esses são mais ou menos os dois preconceitos que eu sofro mais, assim, nesse sentido. Mas, infelizmente, né, é uma coisa que está muito ainda dentro da cultura da gente, né? Eu acho que o mais preocupante não é nem a existência do preconceito, mas sim a negação da existência, né? As pessoas acharem que isso não existe, assim como tantos outros preconceitos. Eu acho que isso é o mais preocupante dentro da nossa cultura, né? As pessoas acharem que não existem os preconceitos. Porque quando a gente começa a assumir que eles existem, bom, aí eu tenho com que trabalhar. Agora, quando eu acho que eles não existem, bom, aí fica muito complicado, né? Então, para mim, o mais preocupante é isso. Em torno de todos os preconceitos, né? Seja o preconceito de raça, o sexual, né? De gênero, de qualquer outra coisa. Tanto o preconceito quanto a mulher também. Ali nisso que tu fala é o que a maioria das nossas colegas já tem falado aqui nas entrevistas, né? E isso, infelizmente, acontece na nossa universidade, no nosso campus. Então, a mulher fala, se coloca, dá uma ideia, uau, aí alguns colegas homens que dizem que não são machistas, mas são extremamente machistas, aí eles, não, mas não é bem assim, aí traz uma proposta, fala a mesma coisa que tu falou, mas aí ele traz, lá sei eu, né? Traz os seus historiadores, os seus epistemológicos, lá sei eu como for, e aí destroem com a tua teoria, mas eles estão falando a mesma coisa que tu está falando. Eles conseguem, eu não sei por que isso, né? Essa questão do homem se colocar dessa forma, eu acho muito triste. Eu custei a enxergar isso, custei muito a enxergar isso. Porque para mim era assim, eu pensava, não, porque eu não tenho conhecimento, né? Não, porque eu não sei do que eu estou falando. Eu ouvi colegas dizerem para mim que eu não sabia o que eu estava falando. E, ao mesmo tempo, falou a mesma coisa que eu, só que com uma outra forma. Então, só um pouquinho. Qual é o sentido da coisa? Para que fazer isso? Para se mostrar superior? Para se mostrar melhor? E aí vem outras questões que entram na questão política mesmo, que é para mostrar o poder. Nós detemos o poder, nós temos o conhecimento.
nós sabemos mais do que vocês, então nós devemos estar em determinadas posições. Isso realmente me incomoda em inúmeros lugares, não só aqui na universidade, né? Mas eu falando assim, situações como tu coloca, que eu já vivi, que eu confesso que eu achei que eu estava errada. Né? Digo, não, mas não, é verdade, eu sou uma ignorante, né? Então, a gente tem que começar a se colocar. E a gente precisa se impor. Porque se a gente fica quieto, em silêncio, o preconceito ele vai continuar existindo, a discriminação vai continuar existindo, e as pessoas, alguns homens, falando em homens nesse momento, eles vão continuar achando que são melhores do que nós não temos condições de ter uma opinião, que nós não temos condições de desenvolver uma ação, seja lá como for. Né? Isso realmente tem incomodado muito, né, as mulheres, e aí um outro ponto que sempre surge é, os homens sempre eles acham que eles são detentores do conhecimento e colocam nós, mulheres, para cargos burocráticos, né? Então, a coordenação de curso específico para mulher, certo? Porque tem a parte burocrática, a mulher, teoricamente, é mais organizada, é mais prendada, articula melhor com os alunos e assim por diante. Então, assim, se a gente parar para ver, tem vários casos, não só na universidade, mas na sociedade como um todo. E, Aline, além desses preconceitos, tu sofreu mais algum preconceito por namorar mulheres? Não, Gisele, na verdade não, mas eu tinha algum medo, acho que por um tempo, na verdade, eu tive algum cuidado, eu acho, na verdade, com essa questão, assim, mas não aqui dentro da universidade, né? Eu acho que para outros meios, assim, eu acho que na sociedade, né, nessa coisa toda. Mas dentro da universidade, no meu trabalho, assim, não, eu não tinha esse medo, acho que porque eu estava mais bem resolvida, né? Acho que quando isso está mais tranquilo na gente, isso fica mais fácil no externo, assim. Mas na sociedade eu tinha um pouco de medo, acho que porque a nossa sociedade ela é mais violenta, né? E acho que isso mais recentemente tem se tornado a violência tem se tornado quase que legalizada de certa forma, né? Acho que pelo que está colocado aí, né, das pessoas poderem, elas acham que podem dar essa opinião, que na verdade é um preconceito, né? Elas acham que é só uma forma de opinião, essa coisa de não aceitar, e na verdade elas não têm que aceitar nada, né? Porque não é com elas, então elas não têm que aceitar nada. Então, em relação à sociedade, eu tinha um pouco de medo em relação a isso, né? De sair manifestando essa minha homoafetividade, homossexualidade, como queiro. Mas na universidade eu não tive esse problema, talvez por eu ser professora, né? Não sei. Mas eu imagino que para os alunos isso seja um pouco mais complicado, né? Eu acho que eles devem ter um pouco mais de resistência para falar sobre isso. Eu não sei como que é para eles em relação à família, né? Talvez isso seja um pouco mais difícil, até porque eles estão muitos dentro da casa dos pais. Não foi o meu caso, porque eu já estava, quando eu me descobri nessa quando eu me descobri, digamos, né, homoafetiva, essa coisa toda, eu já estava fora da casa dos meus pais, eu já tinha uma independência financeira, essa coisa toda, então para mim foi muito mais fácil nesse sentido. Mas do ponto de vista assim de preconceito na sociedade, é claro que eu sinto alguns olhares, né? Sempre que por exemplo, eu estou acompanhada de alguém, né? Se você chega perto, alguma coisa assim, ou se você pega na mão, que seria completamente normal para outras pessoas, né? Para casais héteros, por exemplo, as pessoas olham torto, as pessoas às vezes cochicham, fazem alguns comentários, né? Então isso é muito chato. Mas assim, eu nunca tive um ataque direto, né? Contra mim. Eu acho que talvez outras pessoas devam sentir muito mais. Por exemplo, eu já vi meninos serem agredidos, né? Eu já briguei um dia num lugar para defender um outro menino que estava dançando, né? E só porque ele estava dançando e rebolando até o chão, assim, dançando muito bem, aliás. Se eu conseguisse dançar que nem ele, meu Deus, eu adoraria, né? Ele estava dançando de salto alto e aí chegaram dois caras e aí tentaram puxar conversa comigo e com uma outra amiga. E eles começaram a fazer comentários de baixo calão, assim, né? Ah, olha essa, né? Usar uma palavra lá, dançando, né? E aí eu
eu comprei briga com ele, né? Eu disse, se você tá incomodado, sai. E aí eles vieram para cima e eu também, né? Não, não voltei atrás, também fui para cima, né? Então, de fato, esse preconceito existe na sociedade. Mas eu acho que quem estão errados são eles, né? Então, acho que a gente tem que se manifestar mesmo, né? A gente não está errado em lugar nenhum, a gente tem que viver as nossas vidas como se fosse a vida de qualquer outra pessoa, porque é isso que a gente é, né? É natural, temos que ser felizes e os outros que vão se tratar, na verdade, porque, né? Se tem alguém aqui que está fazendo alguma coisa errada, são eles que acham que opinião é isso que eles estão fazendo e, na verdade, é preconceito. Perfeito, Aline. Primeiro, a gente não precisa da opinião de ninguém. Eu tenho um lema na minha vida que eu digo sempre: ninguém bate na minha porta perguntando se eu preciso, se eu tenho comida, se eu estou precisando de algum problema. Então, assim, não preciso estar dando satisfação da minha vida para ninguém, embora as pessoas se sintam no direito de vir dar, né, a sua opinião. E é bem como tu falou, né? Todo mundo tem direito a fazer o que quiser. Por que um casal hétero pode se abraçar na rua? E isso que me incomoda muito. E eu só fui ter essa maturidade, confesso, quando eu fui para Porto Alegre fazer um doutorado lá. Porque está na capital, né? Então, a capital é de bomba tudo, assim, né? Tu tá na parada, a pessoa para do teu lado fantasiada, de repórter, de bruxa, e é coisa mais natural, né? Então, assim, claro, para a gente que sai do interior, chega... Então, mas tu começa a perceber isso, né? Então, por que um casal, né, hétero pode se abraçar, se beijar, se pegar, se apertar, seja lá como for, e um casal homo não? Aí as pessoas falam, ai, que desagradável, enfim. Eu acho muito triste algumas coisas, mas é um relato pessoal meu, né? Eu já escutei isso uma vez, né? Eu prefiro ter um filho traficante do que um filho homossexual. Isso para mim me mata, sabe? Porque a tua opção sexual, a minha opção sexual, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, isso é problema meu, certo? Só que, infelizmente, na sociedade, situações como essa que acontece assim, né? Um fala pro outro e aqueles comentários, como tu falou, aqueles olhares que acabam deixando a gente desconfortável, às vezes, né? Em algumas situações. Que bom que aqui na universidade é importante esse teu exemplo, principalmente para as nossas alunas, né? Que tu é um exemplo, quando tu saiu de casa, já estava independente. Como é que a tua família recebeu isso? Como eu tinha sido... Eu já fui casada com um homem, né? Então, eu me separei, eu tinha 26 anos, eu acho. E aí, depois, só que eu me descobri, né, homoafetiva e tal. E aí, eu fui conversar primeiro com a minha mãe, eu tinha muito medo do meu pai, né? Eu achava que o pai ia ser o mais duro, assim, com essa questão. Eu fui conversar primeiro com a mãe. E foi exatamente o contrário do que eu imaginava. Eu fui conversar primeiro com a mãe, e a mãe acho que teve uma reação assim que muitos pais têm, né? A mãe, primeiro no momento dela, foi dizer: minha filha, você tem que se tratar, né? Vamos corrigir isso, você tem que se tratar. Como eu disse, meus pais são do interior, né? Aquela coisa, falta de conhecimento, eu acho, aquela coisa toda. Mas na época eu já fazia muita terapia, aquela coisa toda também. E aí eu disse: não, mãe, isso não é tratável, não é doença, né? Não vou me tratar, é isso aí, não vou. Tranquei um pouco do pé com ela. E aí ela teve que aguentar um pouquinho, né? Superar essa fase demorou muito. E aí eu demorei muito para contar para o pai, né? Eu contei para o pai, acho que uns 2 anos depois. E aí quando eu contei para o pai, ele estava lendo o jornal, eu lembro, ele estava lendo o jornal assim, e aí eu disse: pai, né? Eu sou homossexual, né? Meio que eu dei notícia para ele. Ele disse: hã? E aí eu falei isso para ele, disse: tá bom. E seguiu lendo o jornal. E eu disse: pai, tu ouviu o que eu disse? E ele disse: sim. Deixa eu ler meu jornal. E seguiu lendo o jornal. Ai, Aí, que legal! É a aí, reação depois, dele, enfim, mas aí depois disso a minha mãe meio que se acalmou, assim, sabe? Ela tinha muito medo da reação do meu pai também. Daí ela se acalmou. Tipo, ela aceitou porque meu pai também aceitou. E hoje a gente tem uma relação ótima, assim, né? Eu não tô com ninguém, né, assim, levando na casa dos meus pais, nem nada, né? Enfim, tô conhecendo uma pessoa, essa coisa toda. Mas a minha namorada anterior ia na casa dos meus pais, era muito bem recebida. Então,
A gente tinha uma relação muito boa, né, com todo Ah, mundo, meus pais legal. aceitam numa boa hoje. Claro que sempre tem preconceito do resto da família, aquela coisa, as pessoas às vezes não depende muito da idade, né, eu aprendi isso com o tempo, né, porque, assim, eu tenho pessoas bem mais velhas na minha família que não entendem muito, em compensação eu tenho uma avó que aceita numa boa também. Tem pessoas mais jovens que são resistentes, às vezes por causa de religião, de outras coisas assim. Então depende muito, né, essa questão de preconceito acho que varia bastante. Sim, com certeza. Mas a questão assim, a questão mesmo cultural, né, da educação que eles tiveram, então a gente também precisa aceitar um pouco isso. Né? Eu confesso que isso me Sim, toca muito porque é a visão da minha família, né, das pessoas mais próximas, né, que dizem umas coisas assim meio que absurdas, assim que de como isso, né? Mas que legal que seus pais aceitaram. Eu acho que é bem, a gente sempre fica nós, eu não sei porquê, né? Nós mulheres, a gente tem esse. Com a mãe, a gente tem essa mais proximidade, tem uma proximidade maior, se sente mais à vontade de falar, mas com o pai, né? Como tu falou, eu levei 2 anos para falar. E quando tu falou, a resposta dele foi: eu já sabia, seja feliz, né? Não, qual o problema? Isso, a resposta dele foi essa, praticamente, né? Eu acho que isso sim. é bem legal. Mas que bacana. Parabéns, Aline, por estar conversando conosco. Obrigada por estar conversando conosco sobre esse assunto, que é um assunto teu íntimo, mas eu acho que se faz muito importante para as nossas alunas, né, que sonham em ser cientistas e que vivem isso, né, e que para muitas às vezes é um dilema, é uma tortura, porque não sabe com quem falar, não sabe como chegar no pai, na mãe, enfim, nas pessoas mais próximas. E a gente sabe que isso é natural, esse receio pelo preconceito que existe, pela cultura que se tem, né? Mas obrigada por Sim. compartilhar conosco esse teu momento. E para o futuro, tu tem alguma expectativa? O que tu pensa para o futuro da Aline? Como é que a Aline se enxerga no futuro? Então, a Aline agora, no futuro, breve pelo menos, né, eu vou terminar, pretendo, né, terminar a coordenação do curso aí e encaminhar para o processo de adoção, né, vou entrar na fila de adoção, quero ser mãe. Eu acho que depois de estudar um pouco, né, alguns anos aí de mestrado, doutorado, graduação, de trabalhar um pouco também, né, eu acho que, claro que a gente não para nunca de trabalhar, mas eu vou encaminhar o processo de adoção e tentar aí adotar uma criança, duas, quem sabe um time de futebol, né? Nunca se sabe. Então, eu quero ser mãe. Ai, que legal! O time de futebol. Tu gosta de jogar futebol, que eu sei, né? Agora, o time de futebol, assim, vamos combinar, Aline. Uma dica de amiga. Um é bom, dois, assim, a casa fica numa zoeira. Três, então, eu imagino assim como seja, com dois, tendo uma filha adulta, não é fácil, né? Mas criança, assim, é tão bom, que lindo isso, porque eu acho que é tão bom quando a gente tem amor e a gente quer compartilhar, né? E ter um filho, seja próprio ou não, né? É amor, né? Amor que a gente é o nosso amor, né? É o nosso tempo, é a doação ali para ele. E a gente aprende tanto, é cada coisa assim que. Ah, tu vai amar ser mãe, tu vai amar ser mãe, porque ser mãe assim, é algo que não tem explicação. Desde a hora que acorda até a hora que dorme, é uma novidade, é um flash, é uma descoberta. Né? Então, meu filho está nesse processo de alfabetização e aí ele traz umas palavras assim, mas que ele o vocabulário dele, enfim, mas umas palavras que para mim são difíceis. Eu digo, meu filho, da onde tu tirou essa palavra? Ele disse, mas eu já sabia, mamãe. E como se, mas ele fala de um jeito assim, super intelectual, sabe? Eu já sabia, mamãe. Eu digo, mas tu sabia o quê, rapaz? Né? E aí, mas assim, são outras tantas descobertas que é tão bom assim a gente ter com quem se preocupar, enfim. É uma preocupação diária. Ser mãe também, né? Não vou dizer que é só flores, porque não é, né? Não é, mas faz parte do processo. E isso faz com que a gente aprenda, com que a gente cresça, que a gente, né, evolua mais ainda como ser humano. Que lindo, que fantástico, que bacana. Tomara que dê tudo certo. E um time de futebol. Não me chama para ser madrinha de um, porque vão ser vários, né? Vou ter que chamar todo mundo da UFES, né? Todo mundo dá usar. Que legal, que bacana. Com certeza vai ser um momento único na tua vida e muito, muito importante. E, Aline, tem alguma mulher cientista ou não que marcou a tua trajetória de vida? Tem, na verdade, escolher uma mulher só é complicado, né? Tem diversas mulheres. Mas eu tenho uma professora
da graduação, que acho que marcou minha trajetória de vida, que foi a professora Ivanilda, que é também da área de formação de professores. Acho que foi ela, assim, que me deu aquele estalinho, assim, agora você vai para essa área, que ela me fez olhar com paixão mesmo por essa área, assim, e acho que ela me fez me encantar um pouquinho, assim, pelo que é ser professora, ela me fez olhar com paixão por tudo isso. E na minha vida, assim, eu sou encantada pelas minhas avós, assim, eu olho para as minhas avós, assim, com o olhar daquilo que eu quero ser, sabe? São pessoas que não tiveram estudo acadêmico, vamos dizer assim, elas estudavam na época até a quinta série, mas são aquelas mulheres guerreiras, sabe? Que venceram na vida, assim, com garra, que enfrentaram muitas dificuldades e tal. Então, para mim, essas mulheres, assim, são tudo para mim. Né? Por um lado, tem aquela acadêmica, aquela pessoa que me levou para uma área de formação, né? Uma área de pesquisa, e por outro lado, tenho essas mulheres guerreiras, que para mim também são doutoras na vida, como eu chamo, né? Então, essas são as mulheres, assim, que eu trago como exemplo de vida. Ai, que lindo! Doutoras da vida, primeira vez que eu escuto isso. Ai, que lindo! E com certeza, né? As avós, a gente fala assim, a questão da maturidade, tem um conhecimento, né? E é sempre um exemplo para nos dar e mostrar um caminho, enfim, né? Eu acho que isso é fantástico, assim, a gente também ter esse respeito, né? Esse carinho, né? Pelos nossos avós, ou pelos nossos pais, enfim, mas trazer as avós como exemplo, eu acho super bacana. Eu, infelizmente, não convivi muito com as minhas avós, então não tenho isso forte, sempre foi com as minhas tias, mas eu acho tão lindo, tão fofo, que bom. E as tuas avós ainda estão vivas? Sim, eu tenho as duas ainda. Tu é jovem, né, Aline? Quantos anos tu tem? Eu tô falando, mas agora tu tem 30 aí? Eu tô com 34. Sim, a guria. Ah, quer dizer, eu já tô com 4, tô chegando nos 50, né? Tenho 46, então é uma caminhada já. Mas que bacana. Aline, assim, eu gostaria muito de te agradecer, né, a tua participação aqui no projeto das mulheres, né, na ciência, contando a tua trajetória de vida, a tua história, as tuas ansiedades, né, os teus medos, as tuas superações, né, a tua ciência, né, para mim, para nós aqui do Química em Arte, é muito importante, gratidão mesmo por estar compartilhando a tua história aqui conosco, né, e fazendo com que a gente aprenda um pouco mais, né, conheça um pouco mais a Aline, né, nos seus projetos futuros, né, e nos projetos que estão desenvolvendo agora. Muito obrigada mesmo pela tua participação aqui, gratidão. Aline, qual conselho ou dica que você daria para uma jovem que pretende seguir os teus passos de cientista? Bom, primeiro eu quero agradecer, então, Gisele, pelo convite, tá? Foi um prazer fazer essa conversa aqui com você. Nem posso dizer uma entrevista, né? Porque foi uma conversa, um bate-papo. Muito obrigada. Espero aí ter esclarecido alguns pontos e que essa entrevista aí ajude também um pouquinho, né? Com essas questões, ajude alguém aí que possa ter algumas dúvidas sobre a minha área de formação, talvez, queira bater um papo comigo também, fique à vontade. Bom, e meu conselho para quem quer seguir, né, nessa carreira aí de cientista ou na minha área mesmo, é que, bom, leia livros, na verdade, tá? Esqueça vídeo de YouTube, de outras coisas que não sejam de cientistas mesmo, né? A menos que seja essa entrevista aqui. Mas leia livros de áreas diversas também, tá? Não necessariamente daquela área específica só, não se concentre só na sua área que você queira trabalhar. Por exemplo, se você gosta muito de física ou de química, não se concentre só na química e só na física. Leia coisas diversas, mas leia muito, porque eu acho que a gente variar um pouco os assuntos é extremamente importante, não só para saber conversar com diversas pessoas e comunicar o trabalho que você vai fazer no futuro, mas para que a gente tenha um pensamento mais globalizado mesmo. Eu acho que esse tempo de cientistas muito especialistas em um assunto, né, como a gente brinca na unha do dedo mínimo do pé esquerdo do bichinho, tá com um certo tempo contado, assim, né? A gente precisa ter uma cabeça um pouco mais ampla, se não para fazer a pesquisa em si, mas pelo menos para pensar mesmo, né? A gente precisa ter um pensamento um pouco mais sistêmico, que a gente fala, pensar de uma forma um pouco mais ampliada. Então, é essa dica que eu dou, tá? Começa a ler desde a tenra idade,
né? Como desde a alfabetização, acho que é importante já estar com os livrinhos lá. E leia sempre bons livros, né? E dos mais diversos assuntos. Tá bom? Muito obrigada e um abraço.